Fala galera, depois da análise da Allure Nero aqui no canal, eu finalmente pude levá-la a campo e testar tudo que essa chuteira pode oferecer com ela nos pés. Então, para conferir tudo que achei sobre essa chuteira em campo, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar o teste de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final desse vídeo você tiver interesse na Allure Nero, é só você utilizar o link que está aqui na descrição do vídeo. E apesar dela não ser vendida oficialmente aqui no Brasil, o site da Allure, que fica lá na Inglaterra, eles podem enviar diretamente aqui para o Brasil sem maiores problemas. Para esse teste de hoje, nós vamos analisar os seguintes aspectos: ajuste, conforto, tração, estabilidade e também sensibilidade. Mas antes da gente começar a falar desses aspectos, vamos aqui passar em um detalhe que eu também acho muito importante a gente abordar, que são aqueles pequenos detalhes que eu relatei lá no vídeo de análise e que em um primeiro momento pode nos desagradar, mas com ela nos pés acabou por não se tornar verdade esse desagrado, né? Muito pelo contrário, foi algo bem satisfatório. Aqui na língua da Allure Nero eu senti falta do passador aqui dos cadarços bem aqui na língua, para poder manter a língua bem presa aqui no peito do pé, evitando que ela fique escorregando e toda hora a gente tem que ficar parando para poder ajeitar a língua, porque de certa maneira ela acaba até mesmo comprometendo aí o conforto da chuteira com os nossos pés. E aqui, por não ter aí esse passador e também pela chuteira ser um pouquinho maior que os meus pés, eu tive que amarrar os cadarços um pouquinho mais forte, né? Então talvez muito por isso a língua se manteve presa, mas ainda assim foi algo bem satisfatório. A língua não escorregou em momento algum, mesmo comigo fazendo aí alguns testes de longas durações, né? Vamos falar assim, a língua assim se manteve bem firme aqui no peito do pé, evitando aí esses deslizamentos aí que são tão desnecessários. E já que a gente tocou aí nessa parte dos cadarços, de eu ter que amarrar ele um pouquinho mais forte e tudo mais, quando eu falei lá no canal que ele tinha aqui até um aspecto um pouquinho mais pegajoso e de talvez, de certa forma, dependendo da sua amarração, fosse necessário apenas um nó para poder manter os cadarços bem atados, isso não aconteceu comigo. Eu tive sim que amarrar eles diversas vezes quando eu dei apenas um nó, mas também quando eu dei dois nós, também não tive aí um menor problema, ele parou de ficar se desamarrando aí e tudo mais. Mas ainda assim foi algo, assim, não digo tão decepcionante, mas era algo que eu esperava, apenas que com o nó ele ficasse bem firme nos meus pés. Então, aproveitando também que a gente está aí nessa parte de amarração, nessa parte dos cadarços, algo que tem muito a ver também com a parte do ajuste, né, que é um dos quesitos que a gente pegou para analisar. E como eu falei, essa aqui é uma chuteira que ficou um pouquinho maior do que o meu pé, e muito por isso eu tive que amarrar um pouquinho mais forte, mas mesmo assim eu tive um ajuste muito preciso dessa chuteira com os meus pés, com o cabedal ficando bem coladinho, sem o menor ponto de pressão, sem o menor desconforto. E até mesmo de certa maneira aí, por mais que ela tenha ficado um pouquinho maior que os meus pés, acabou aí contribuindo um pouquinho mais para o conforto. Não é aquela sobra que a gente tem para poder falar, nossa, essa chuteira tá realmente grande, parecendo um pé de palhaço, nem nada. É uma leve sobrinha bem aqui na pontinha da chuteira, nada demais, nada que vai afetar o desempenho, nada que vai fazer com que eu troque de chuteiras, que eu opte por uma chuteira tão menor assim. Obviamente que o ideal seria aí pelo menos meio número menor para poder ficar algo bem preciso mesmo, bem ajustadinho, mas ainda assim é algo que dá para poder levar para campo sem o menor problema. Fora que o conforto que o cabedal do couro de canguru, o que já era esperado de qualquer chuteira de couro de canguru, aqui também se traduziu da melhor maneira possível. É um couro de canguru muito confortável, algo realmente bem agradável, o que a Allure Nero pode oferecer.
E um outro detalhe que de certa maneira também está relacionado aí ao conforto e que eu relatei lá no nosso vídeo de análise, que foi com relação ao calcanhar aqui, por possuir apenas um material sintético revestindo essa área sem nenhuma dose de espuma aqui, o que de repente poderia afetar aí um conforto melhor, que poderia gerar um pouquinho de bolhas ou outro tipo de machucados. Com relação a isso, foi zero problema, foi algo realmente também muito agradável, o calcanhar ficou bem encaixadinho. Então, com relação a isso, que de certa maneira de início eu já fiquei um pouquinho meio receoso, e ainda assim eu resolvi levar a chuteira para campo sem colocar uma maior proteção nos meus calcanhares. Então eu tive aqui de fato uma grata surpresa também com relação à área do calcanhar. Passando agora para a parte da tração, nós temos aqui na Allure Nero apenas travas cônicas, mas travas essas que tem aqui de certa maneira uma altura padrão, né? Vamos falar assim, algo que a gente costuma encontrar aí em outras chuteiras. Então, com relação ao agarre da chuteira, ao agarre das travas, com relação ao solo do campo, né? Então, com relação a isso também foi zero problemas. Nós tivemos aqui algo também bem satisfatório. E nada, por exemplo, aí que faça a gente perder a tração em uma mudança de direção, em uma arrancada um pouquinho mais forte ou qualquer coisa parecida. Aqui nós temos algo também muito semelhante ali a que as travas Chevron podem oferecer, que em tese, assim, as travas Chevron ofereceriam ali um pouco mais de tração nesse sentido. Então, aqui tá tudo ok, sem um menor problema. E até mesmo aqui nós temos até, de certa maneira, também um ganho com relação ao conforto e até mesmo com a segurança nas mudanças de direção ou giros dentro de campo, já que uma trava cônica não tem aí aquele agarre tão preciso ou agarre um pouco mais firme que esse tipo de trava mais agressiva, como as travas Chevron, podem possuir. Então, com relação à tração, também é algo bem satisfatório. E passando já, aproveitando que a gente está aqui no solado, nós também temos ali a questão da estabilidade. Estabilidade também pode estar ligada aí à disposição das travas, ao solado em si, que lá no vídeo de análise eu relatei que esse solado ele é um pouco mais flexível do que o necessário, né? Poderia ser um pouco mais rígido aqui nessa parte medial. Também aqui a estabilidade não ficou comprometida, até porque também eu tive que amarrar os cadastros, como eu falei, com um pouco mais de força, deixar eles um pouco mais firmes, né? Então a chuteira acaba por ficar bem presa nos nossos pés e a estabilidade acaba por não ser comprometida. Mas mesmo assim, tanto nas mudanças de direção, quanto os giros dentro de campo ou qualquer outro movimento que talvez pudesse ser um pouco mais forte e a gente perdesse aí de alguma maneira a estabilidade, com relação a isso nós não tivemos o menor problema. Vocês podem até notar que na hora que eu bato na bola, o pé de apoio meu ele fica bem firme dentro da chuteira. Ele não dá aquela leve torcida, né? Aquela torcida que é normal ali, que a gente basicamente nem sente na hora que vai chutar a bola. Então a gente pode perceber que os meus pés ficaram bem firmes, mostrando que a estabilidade que essa chuteira pode oferecer é algo também bem satisfatório. E agora passando para um dos pontos que eu estava mais curioso e mais ansioso para poder ver com essa chuteira nos pés, com ela dentro de campo, é com relação à sensibilidade que ela pode proporcionar, a sensação ao toque na bola que ela vai nos oferecer. E é algo realmente muito agradável. Como eu falei lá no vídeo de análise, esse daqui não é um couro tão rechonchudo e também, como eu falei agora no início do vídeo, é um couro que possui um corte tão grosso como nós temos lá na Tiempo LED 9, por exemplo. Então é algo realmente bem agradável. A gente basicamente sente aonde nosso pé está batendo na bola. Então a gente consegue bater na bola aqui de uma maneira um pouco mais precisa, né? Vamos falar assim. Então é algo realmente muito bom a sensação que esse couro pode nos oferecer. E o outro detalhe também é que essa chuteira pode nos dar aqui uma sensação de pés descalços que dificilmente a gente encontra em uma chuteira que possui tanto couro de canguru como a Allure Nero possui. Por exemplo, até mesmo se a gente for pegar ali a Copa Sense, que tem basicamente o mesmo peso que essa chuteira possui, aqui na Allure Nero a gente tem uma sensação de pés descalços muito maior daquilo que a gente vai encontrar lá na Copa Sense. Então, de fato, é algo muito agradável a sensação de bater na bola, a sensibilidade ao toque na bola que a Allure Nero pode oferecer. Olhando agora para um geral, a Allure Nero, apesar de ser aí uma chuteira relativamente nova no mercado, ela consegue bater de frente em um nível muito alto com as suas principais concorrentes.
Eu citei alguns exemplos aí da Tempo Legend e da Copa Sense aí, e a gente pode verificar em alguns aspectos a Lura Nero até mesmo consegue ganhar dessas chuteiras que estão há tempos e tempos aí no mercado. Não que outros aspectos aí ela vai ser tão ruim com relação a outras chuteiras, mas que ela possui aí algo que pode ser melhorado, mas que isso vai ser melhorado com o tempo. Se eu tiver que eleger algum aspecto que essa chuteira aqui vai ter algo realmente assim, nível top mesmo, vai ser a sensação que ela pode proporcionar à batida na bola, a sensibilidade ao toque na bola e também com relação ao seu conforto. Afinal, ter couro de canguru espalhado aqui para tudo quanto é lado não é em qualquer chuteira que a gente vai encontrar. Então, muito por isso, essa daqui é uma das melhores chuteiras que nós temos no mercado, nesse nível que ela atua, que é de chuteiras mais clássicas, de chuteiras que possuem couro de canguru em seu cabedal. Então, ela é sim uma das principais chuteiras que nós temos no mercado atualmente. E você, o que achou da Lura Nero? Me conte tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Como eu falei no início do vídeo, a Lura Nero não é vendida de forma oficial aqui no Brasil. E o seu preço de 175 libras, que é mais ou menos em torno de R$ 1.100, fazendo aí uma conversão direta, dificilmente a gente vai encontrar algo tão parecido como ela aqui no Brasil por esse preço. Mas se você não quer pagar todo o preço que é pedido por essas chuteiras que nós temos aqui no Brasil hoje, você tem que acompanhar o nosso canal lá no Telegram. Lá é onde a gente posta as melhores promoções que estão rolando na internet. E o link desse nosso canal está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!